restituição. Declare: os meus celeiros transbordarão. Os meus celeiros transbordarão da provisão do Senhor. O gafanhoto não mais consumirá o que o Senhor restituiu. Os céus se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais do que o devorador roubou. Os céus se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais de restituição. Celeiros transbordarão da provisão do Senhor. O gafanhoto não mais consumirá o que o Senhor restituiu. Os céus se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais vezes mais do que o devorador roubou. 7 vezes mais, 7 vezes mais do que o devorador roubou. 7 vezes mais, 7 vezes mais do que o devorador roubou. 7 vezes mais, 7 vezes mais. Declare: Boa noite a todos, que a paz esteja com todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o fruto da perseverança. Vou falar um pouquinho de Tiago, quando ele se converteu. Vamos agora fazer um momento de oração, agradecer a Deus este momento. Baixe suas frontes em reverência ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, eu agora apresento, Senhor, essa palavra na Tua presença e apresento, Senhor, cada pessoa que está aqui representando o seu lar. Que eles sejam abençoados, agraciados com a Sua mão forte e poderosa. E que diminua eu e que o Teu Espírito Santo venha falar no coração de cada um e que venha frutificar no coração deles, para a Tua honra e a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar de Tiago, irmão de Jesus. Segundo a tradição da comunidade cristã, Tiago ele foi considerado como um discípulo de Jesus Cristo. E também como Tiago, o justo. Porém, nessa passagem, no percurso que Jesus fez, né, ele ainda não aceitava Jesus. E não aceitava que Jesus era o Filho de Deus. Mas eu vou explicar no decorrer da aula. Então, Tiago, ele se converteu após a morte de Jesus Cristo. Depois que Jesus apareceu para ele, ressuscitado. Primeiro ele apareceu para os seus apóstolos, né? E depois ele apareceu para Tiago, o seu irmão, que se considerava nascido da fé fora do tempo. Por que isso?
porque ele aceitou que Jesus era filho de Deus após a morte dele e a sua ressurreição. Que ele aprendeu a crer, porque ele teve que ver para poder crer que realmente o irmão dele era o filho de Deus, né? Que havia sido crucificado naquela cruz para a redenção dos nossos pecados. E ele foi considerado como o menor dos apóstolos, por ele mesmo. Embora a comunidade cristã o considere, né, como o justo, né, Tiago como sendo justo, por ser o irmão de Jesus, mas ele teve uma grande importância depois que Jesus subiu aos céus, né, e está à direita do Pai, do nosso Deus Todo-Poderoso. E o mais interessante, que Tiago, ele não comia carne, de espécie nenhuma, mas ele também perseguia a igreja de Deus. Ele pensava que seu irmão Jesus Cristo era louco. E quantas vezes, hoje, nos tempos atuais, quando a gente vê que as pessoas creem em Deus, a gente até fala, mas olha, aquela pessoa demasiadamente está fora da casinha. Mas que essas pessoas, elas têm uma fé sobrenatural. Elas não vivem por sua visão, mas elas vivem no mundo espiritual. Elas conseguem ver além do que os olhos humanos enxergam e procuram ter uma vida de santidade diante de Deus. Após a morte de Jesus Cristo, ele se tornou líder espiritual dos judeus cristãos. E tanto é que ele orava tanto que seus joelhos eram duros como de um camelo. Ele determinava as orações e as reuniões e as leis que os fiéis deveriam respeitar. Então ele teve uma importância muito grande. Ele assumiu a obra de Cristo, né? E ele encaminhava os apóstolos após isso. Então ele presidia a igreja de Jerusalém, enquanto os outros apóstolos iam para outras cidades pregar a ressurreição de Jesus Cristo. E que coisa maravilhosa, né? Isso é muito lindo. Precisou ele ver com os olhos dele para daí ele crer. Mas hoje nós estamos no tempo da graça, que nós não precisamos ver, mas temos que sentir a presença de Deus em nós. Olha, 2000 anos depois, no tribunal israelita, foi decidido que o ossário de Tiago, irmão de Jesus, com o seu nome sendo verdadeiro, né? O juiz do tribunal de Jerusalém determinou que esse ossário era verdadeiro e que não ficou provado que Oded Golan, o colecionador de arte que mostrou a peça ao mundo, o tivesse forjado. Então esse colecionador, ele adquiriu esses ossos, né? E nesses ossos tinha o nome de Tiago, que era o irmão de Jesus Cristo. E ele passou assim muitos anos em tribunais, vários tribunais de Jerusalém, porque ele queria provar que esses ossos realmente eram do irmão de Jesus, porque ele tinha todas as características, né? Até que depois de 1000 anos, né, atualmente, né, ele foi considerado pelo Tribunal de Jerusalém que esse ossário é verdadeiro, né? E que esse colecionador de artes, né, não forjou esses ossos, né?
Vou falar um pouquinho também sobre o que a fé produz. Então eu vou entrar em Tiago, que ele sobre a fé e alguns tópicos ele esclarece muito bem. Em Tiago, de 1 a 3, ele fala assim: as tentações provam que a fé produz paciência e maturidade espiritual. Então, quando nós temos... O que Tiago vem nos ensinar nessa palavra? Que as tentações, tudo aquilo que vem para nos tirar do foco das coisas de Deus, elas provam que se nós tivermos fé, permanecermos no foco, ela vai produzir paciência e maturidade espiritual. Então, se você vencê-las, você vai adquirir a paciência e maturidade espiritual. Essa paciência é demonstrada no domínio da língua e da ira, na mansidão, no compromisso com a palavra. Isso ele vai falar em Tiago 1, 21 e 25. Que quando a gente tem a paciência, aprendemos a dominar a nossa língua naquilo que falamos e ainda controlamos a nossa ira. E controlando a nossa ira vem a mansidão e um compromisso com a palavra de Deus. Porque a mansidão, ela é algo que Deus pede pra gente. Que nós temos que ser mansos, não podemos ser rixosos, encrenqueiros, briguentos. E a própria palavra já nos ensina isso. Então, se você quer ter tudo isso, você precisa ter paciência. Sem paciência, você não vai ter domínio da língua. Você vai falar o que vier na tua cabeça, vai ofender as pessoas, vai magoar os outros, não vai ter temperança. E além do mais, ainda vai se irar e irar outras pessoas. Ele também fala que gera fraternidade cristã, isso em 1,27, que cria prática de fé, em 2,14, cria santidade, 4,8, e submissão a Deus, e por fim, na expectativa da vinda de Cristo. Então quer dizer que a partir do momento que você consegue ter domínio, consegue ter fé, consegue ter domínio sobre a tua língua, sobre a tua ira, aprende a ser manso e adquire maturidade espiritual, você consegue ser submisso à vontade de Deus e ainda esperar, crendo na volta, na vinda de Jesus Cristo, para buscar a sua igreja. Quando eu falo de sua igreja, eu não estou falando de placa de igreja, de denominação. Igreja é aquela pessoa que se dedica para as coisas de Deus, independente da tua placa de religião. É aquela pessoa que aceitou Jesus como Senhor da sua vida, não rejeitou o sacrifício da cruz. Então você é um cristão. Se você ajuda o próximo, se você cumpre o que a Bíblia fala, cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas, você está cumprindo uma ordem direta de Deus. Então você já está com fé na expectativa da vinda de Jesus Cristo. E Tiago, ele nos tempos atuais, ou até no tempo passado, ele concordaria com um texto que está em Eclesiastes 7:8, que seria um complemento daquilo que ele nos ensinou no livro dele, no livro de Tiago.
melhor é o fim das coisas do que o princípio dela. Melhor é o longânimo. O que é um longânimo? Uma pessoa paciente, do que o alívio de coração. Em muitas Bíblias vai falar alívio de espírito. Então, quando você é paciente, você é longânimo. Isso você adquire de Deus. E em Romanos 12 também vai falar um pouco sobre isso. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Isso em Romanos 12. Como está a tua vida com Deus? Você tem orado? Ou você só deita na cama e fala, Deus, muito obrigado? Você precisa ter intimidade com o teu Deus. Você precisa ter intimidade com o teu Pai. Como que você quer passar pela tribulação? Como que você quer ter esperança daquilo que ainda você não viu? Se você não tem uma intimidade profunda com o teu Deus, com o teu Pai. Paciência e perseverança são virtudes cristãs imprescindíveis aos que aguardam a volta de Cristo. Então, se você não tiver paciência e não tiver perseverança, peça a Deus em suas orações, porque essas são virtudes que você precisa ter se você vem aguardando a volta do seu Senhor, que é Jesus Cristo. Em 2 Coríntios 1:6 vai falar o seguinte: a paciência, ela capacita o crente a suportar a tribulação. Se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é para a vossa consolação, a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Em Coríntios, essa palavra quer dizer o quê? Que assim como eles sofriam no tempo passado, para alcançar a consolação, que o único que dá consolo para a nossa alma, que dá refrigério para as nossas angústias, é Jesus Cristo. Não tem outro caminho. O único que nos dá a salvação é Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Ele é o único caminho que vai te direcionar para o céu, que vai te direcionar para uma vida melhor. Aqui você vai enfrentar dificuldades, vai ter tribulações, vai ter sofrimento, vai ter dor, vai ter angústia, você vai ficar doente, você vai ficar bom, você vai passar por essas divergências da vida. Mas se você suportar com paciência essa aflição, os próprios profetas falavam que eles padeciam disso, mas eles venceram. E nós também podemos vencer. Você também pode vencer. Você é um vencedor, você é uma vencedora. Não importa como está a situação da tua vida hoje. Porque Deus, Ele te ama. Desde o dia que você foi formado dentro do útero da sua mãe, Ele te escolheu. Ele te amou e Ele te ama como você é. Não importa quem você seja, mas Ele te ama. Mas é você que tem que tomar um passo para Ele. Ele é cavaleiro, Ele é galanteador, Ele vai esperar você. É você que decide, é você que tem teu livre-arbítrio. Ele não vai te pegar
e te falar, não, você tem que ser assim, você tem que aceitar meu filho como o Senhor da sua vida e acabou. Não, ele não vai fazer isso. Ele tem mandado pessoas para te falar a palavra, para te dar direção. Ele está te dando um alimento. Então abre os teus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Deus usa instrumentos, Deus usa as pessoas, Deus usa circunstâncias na tua vida para falar contigo. Então aprenda a ouvir a voz do Senhor. Em Hebreus 6, 13 e 15, a promessa de Deus é alcançada por meio da paciência. Como que você quer receber uma bênção de Deus se você não tem paciência para esperar? Se o Senhor fala, espera em Jerusalém, até que venha do alto a resposta. Muitas vezes nós oramos, clamamos, até eu já passei por isso, de passar madrugadas orando, chorando na presença de Deus, pedindo uma resposta de algo. E não vinha resposta. E o Senhor, quando mandava, não era uma resposta que eu quisesse ouvir. Mas a resposta que era para mim é para você. Fica em Jerusalém, até que venha do alto a resposta. E vem o dia certo para você decidir o que você precisa decidir na sua vida. Não faça as coisas de acordo com o teu querer, com a tua vontade. Peça orientação, direção de Deus, para você fazer o melhor para Ele. Quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior a quem jurasse, ele jurou por si mesmo. Abraão, ele é o pai de todas as nações. Nós recebemos essa graça de sermos chamados filhos de Deus, porque o povo que foi escolhido rejeitou o seu Salvador. Então não vamos nós nesse tempo, nós que estávamos fora desse projeto, mas fomos colocados dentro dele por amor, que Deus nos amou e nos ama, e nos chamou para um mundo novo, para algo diferente. Embora você passe muita tribulação aqui, se você ficar firme com Ele, isso eu tenho plena convicção, você vai passar esse momento difícil da tua vida, firme, suportando este momento difícil na tua vida. Você vai sentir paz no teu coração. Você vai saber que tem alguém cuidando de você, alguém superior a mim, superior a tudo nessa terra. Se ele fez a promessa para Abraão e jurou por ele mesmo, nós também recebemos essa bênção. Essa bênção não é só para o passado, mas é para aqueles que creem, aqueles que buscam, aqueles que querem. Então Deus falou dessa forma para Abraão, dizendo: certamente, abençoando-te, abençoarei, e multiplicando-te, multiplicarei. E assim, tendo Abraão esperado com paciência, alcançou a promessa. Então, se Deus prometeu para Abraão, Ele promete para você também. A palavra de Deus, ela não se modifica. Ela é a palavra viva no passado, no presente e no futuro. Quem muda somos nós. Nós mudamos. O nosso Deus não muda e a sua palavra não se modifica. Ela se cumpre. Então espere com paciência a bênção, a vitória que você tem buscado, se é na tua família, se é nos teus negócios, se é no teu emocional. Espera com paciência. Se é uma mudança de ministério, espera com paciência. Espere em Jerusalém até que venha do alto a resposta. Somente com a ajuda do Espírito Santo,
é que conseguimos exercer a paciência em momento de maior tensão. Nós somos testados nessa qualidade do fruto do Espírito, que está implantado dentro de nós, porque ele está dentro de nós. A partir do momento que você não rejeita o sacrifício de Jesus Cristo na cruz por mim, por você, o próprio Espírito Santo passa a fazer morada dentro de você. Porque a palavra diz que é ele que se apresenta diante do trono de Jesus e ali ele chora e entrega todas as nossas dores, nossas lamentações, nossas orações de forma correta, porque nós não sabemos orar, nós não sabemos pedir e por isso não recebemos muitas vezes. E outras vezes é porque tem coisas espirituais impedindo de que a bênção chegue até nós. Então precisa da intervenção de Deus, que envia os anjos dele guerreando por nós, para que a bênção chegue na nossa mão. Deus quis mostrar ao homem, com essa atitude, com essas palavras que ele falou para Abraão, então Deus quis mostrar ao homem abundantemente sua imutabilidade no seu conselho aos herdeiros da promessa. Nós somos herdeiros da promessa. Fazendo uma aliança com Abraão, sabemos que Deus não é homem para que minta. E nele todo ser humano que acredita na sua existência, crendo nele, se arrependendo dos seus maus caminhos e aceitando seu Filho Jesus Cristo como único Senhor da sua vida, se apropria em ter a firme consolação e a esperança de ser chamado Filho de Deus, esperando em Jesus Cristo a sua salvação. Você tem esperado a tua salvação em Jesus Cristo? Ou você anda ainda pelo mundo achando que o mundo vai te trazer alegrias? Ah, hoje eu vou para aquela festa, eu vou lá curtir, eu vou beber, eu vou fazer o que eu quiser. Você se sente feliz quando você sai de lá? Quando passa todo aquele efeito? Ou você tem sentido vazio dentro do teu coração? Sentindo que está faltando algo? Você ainda não entendeu, né? Que o único que vai preencher esse vazio dentro de você é Jesus Cristo. O Espírito Santo na tua vida, dentro de você. O único que vai te ajudar a você vencer as tuas guerras emocionais, a tua dor, teu sofrimento, é Jesus Cristo. Você ainda não entendeu isso. Você acha que o mundo vai te dar prazeres, alegria, mas isso é passageiro, é momentâneo. Porém, aquilo que vem do céu, aquilo que vem de Deus, é eterno, é para sempre. No Salmo 37, 7. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Aquele que desenvolve a paciência em seu caráter, descansa em Deus e não inveja os ímpios. Para de olhar o carro importado do teu vizinho, a casa nova do teu irmão, a roupa bonita que estão vestindo. Peça para Deus, para que Ele te dê paciência, te dê saúde para você trabalhar, para que você tenha melhor que Ele. E quando você desenvolve o caráter da paciência, você descansa em Deus. Vê que a paciência ela é uma riqueza para a tua vida. Porque você aprende a não invejar o que os outros têm. E aprende a aceitar aquilo que Deus te dá de melhor.
Deus é longânimo. Quando Ele dá tempo para o pecador se arrepender, então Ele demora muito tempo. Ele espera por você muito tempo. Por mim, Ele esperou muitos anos. Eu fiquei muitos anos longe dEle. Muitos anos. E eu vou falar para você. As alegrias que eu tinha no mundo eram passageiras. Porque depois o vazio que eu sentia não cobria aquele momento de alegria que eu tive. Eu tive paz, eu tive alegria quando eu compreendi que eu precisava de Deus na minha vida, que eu precisava de algo maior em minha vida, superior em minha vida, para me transformar, para me modificar. Então eu sei bem do que eu estou falando. E Ele teve muita paciência, foram muitos joelhos dobrados, para que hoje eu estivesse aqui falando com você e falando desse amor maravilhoso. Porque Ele é maravilhoso. Eu tive isso na minha vida, eu sei da onde esse Deus me tirou, da onde Ele me resgatou. E assim Ele quer resgatar a tua vida. Para lá no futuro, Ele cumprir algo, um projeto de vida maravilhoso em você. Que hoje você pode estar sendo uma pessoa fracassada, pode estar perdido nas drogas, na bebida, em qualquer vício que seja. Mas quando você for resgatado por esse Jesus que morreu naquela cruz por amor a você, por amor a mim, e você vir para Ele, você terá uma mudança de vida. Mas quando você se entregar de dentro para fora, porque tem pessoas que se convertem, aparentemente, não vivem uma vida cristã diante de Deus. Só aparência. Deus não quer cristão de aparência. Deus não quer um povo que sirva a Ele de aparência. Deus quer uma pessoa com característica de Cristo. Adorador, que o sirva, que o ame. Não, independente de placa de igreja. Hoje as pessoas ficam bitoladas em denominações e esquecem que somos irmãos na fé, irmãos em Cristo. Que temos um único Deus, um único que nos libertou da morte espiritual, que foi Jesus Cristo que morreu naquela cruz. Então, independente da sua placa de igreja, essa palavra é para mim, mas também é para você. E se você não tem nenhuma igreja, se você está desviado, se você não quer nada com Deus porque você teve um trauma, alguém te magoou muito, alguém te feriu muito e você não quer mais nem saber, não culpe Deus. Porque aquela pessoa não estava preparada, talvez, para te ensinar algo. Mas Deus também vai transformar aquela vida e pode transformar a sua. Então Deus é longânimo. Deus seria perfeitamente justo se Ele castigasse o pecador na hora. Mas Ele escolhe ser paciente. Olha como que seria. Já imaginou? Se realmente Deus quisesse fazer justiça, Ele me castigaria, porque eu também sou uma pecadora, eu também erro, assim como vocês erram. Mas Ele escolheu o quê? Ser paciente, esperar, procurar mudar, transformar você numa pessoa melhor, mudar teu caráter, tua personalidade, te ensinar fidelidade, te ensinar honestidade, te ensinar a amar. A longanimidade de Deus é vista desde os dias de Noé, dando tempo para os homens se arrependerem. Em 1 Pedro 3,20 nós vamos ver isso. Então, desde a época de Noé, você vê que quando Noé começou a construir a arca, chamavam ele de louco. Imagina, aquele homem está louco. Ainda vai lá, pega um monte de bicharada lá,
coloca um casal de cada animal, tá louco, tá piradinho. Mas olha o que aconteceu naquele tempo. A terra foi inundada. E como Noé tinha um coração muito bom, o que Deus fez? Deus mandou o anjo fechar por fora a arca de Noé, para que não fosse aberto pelo lado de dentro. Olha como Deus é tremendo, porque se Noé ou alguém que tivesse ali na arca resolvesse abrir por misericórdia, vendo tanta gente morrendo, eles também morreriam e não cumpriria o propósito de Deus. E tá aí, irmãos. E não é diferente no nosso dia de hoje. Hoje nós não temos uma arca que quando vir o dilúvio nós vamos entrar dentro dela e o anjo vai selar. Hoje nós temos a palavra de Deus. Hoje nós temos as pessoas que estão procurando ensinar, te dar direção daquilo que é de Deus, daquilo que é bom. Porque é bom, servir a Deus é bom. Se você serve com coração verdadeiro, é bom. Agora, se você serve para fazer média com pastor, com missionário, com irmão, aí não é bom. Porque não vem de Deus, vem de você. Mas quando você faz um propósito de servir a Deus, servir as pessoas, é bom. E hoje, você tem Jesus Cristo. Hoje você tem a dispensação da graça. Que você pode dobrar teu joelho aonde você estiver. Pedir perdão dos teus pecados. E falar para Jesus que você quer que Ele venha morar dentro de você. Que você se arrepende da pessoa que você é. Que você quer ser uma pessoa melhor. E Ele te abraça como teu amigo. E te ajuda a levantar. Se você não tem pessoas que realmente estejam dispostas a pagar o preço por você, peça para Deus enviar pessoas na tua vida, para te ajudar naquilo que você precisa. Nós precisamos de pessoas, nós precisamos dos outros para nos ajudar. Ninguém vence sozinho. Na época de Neemias, o povo reconheceu que Deus tinha sido muito paciente com os seus antepassados. Neemias 9, 29 e 30. O próprio, na época de Neemias, o povo hebreu reconheceu que Deus foi muito paciente com os seus antepassados. Então a gente pode ver que a Bíblia ela é muito extensa. Se você ler ela, você vai ver que uma passagem vai complementar a outra. E não é diferente nos dias atuais. O propósito de Deus em mostrar a paciência e o amor dele com a humanidade é de conduzir o ser humano ao arrependimento e o reconhecimento que dele vem a salvação e a vida eterna. Então, se você não reconhecer que a salvação vem de Deus, que você tem que ter o arrependimento e o reconhecimento que a salvação vem de Deus, fica muito difícil para você. Entre o pecado e o tempo do juízo final, a cobrança de todos os nossos atos. Porque no juízo final, todos vão prestar contas para Deus os seus atos. Então, tudo que você fizer hoje, tudo que você já fez, você vai passar por essa cobrança se você não se arrepender genuinamente. Mesmo que você se arrependa, como eu já expliquei,
a consequência do teu erro, você vai passar por ela. Mas você vai conseguir vencer. Entre o pecado, eu já falei sobre isso. Vou ler aqui. Entre o pecado e o tempo do juízo final, a cobrança de todos os nossos atos precisa haver arrependimento. Isso nós vamos ver em Salmo 7, 12 e 13, que diz: se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, porque ele já armou o arco, tem-no pronto, e para ele preparou já instrumentos de morte, e preparou suas setas inflamadas. Então, olha a importância que nós precisamos ter. Por que nós precisamos ter o arrependimento? Porque no juízo final vai vir essa cobrança. Hoje você está ouvindo essa palavra, então você deixou de ser inocente. Agora você é consciente, porque a palavra foi revelada para você. Então reflita nessa semana sobre isso. Se o pecador não aproveitar a sua oportunidade para se converter, a paciência de Deus não tem valor nenhum para ele. O homem que continua praticando o mal, não se arrependendo, enquanto há esperança, está conduzindo a sua própria destruição e a sua perdição. Olha como é muito sério isso. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isaías 55, 6, 7. Então você pode ver que na palavra de Deus, você vai olhar em muitos livros e você vai ver a palavra de Deus falando sobre arrependimento, sobre conversão, sobre salvação. Então Deus não quer que o homem se perca, não quer que você se perca, não quer que eu me perca. Porque aquele que está de pé tem que cuidar e não cair. Isso está na palavra de Deus. Às vezes muitas pessoas estão na frente de ministérios, estão fazendo as coisas de Deus e por qualquer motivo param, desistem, desanimam. Então essa palavra serve para nós também. No Evangelho de João, o verbo crer ocorre quase 100 vezes. O seu foco é na pessoa de Jesus Cristo. A partir do propósito do livro de João 20 e 30. Para João, a fé revela a atitude mediante a qual o homem abandona toda a confiança em seus próprios esforços para obter a salvação. A fé não consiste em aceitar meramente as coisas como sendo verdadeiras, mas confiar numa pessoa, em Jesus Cristo. Qual é o significado do crer em Jesus Cristo? O exclusivo objetivo da fé salvadora é Jesus Cristo. Crer em Jesus Cristo implica em não depender e nem confiar mais na religiosidade, no cerimonialismo, nos rituais, nos misticismos, nas boas obras, piedade, instituições religiosas, pessoas ou ética pessoal com vistas a algum merecimento eterno. Mas depender e confiar unicamente na graça de Deus estendida aos pecadores, através da pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Isso nós vamos ver em João
20:31. Que foi morto em lugar dos pecadores e ressuscitou ao terceiro dia. Romanos 10:8-9. E 1 Coríntios 15:3-4. E é o único meio de Deus para oferecer gratuitamente a salvação. Isso em João 3:16, 6:47 e 14:6. 2 Coríntios 5:17, Efésios 2:8-10 e 1 Timóteo 2:5-6. Deus fala que não é bom ser dominado pelo medo. Ele é sentimento natural, mas pode nos paralisar e levar a decisões erradas. Quem confia em Deus não precisa ter medo do futuro. O medo paralisa. A vida não pode parar por causa do medo futuro. Não sabemos o que vai acontecer e não adianta ficar preocupado com todas as coisas ruins que poderão acontecer. Leva a má decisões quando fazemos isso. O medo pode distorcer a realidade. Quem tem medo pode tomar a decisão errada, porque só está pensando no medo que sente e não é o que é melhor. Isso nós vamos ver em 1 Samuel 15:24. Causa também desespero. Quando esquecemos de Deus, o medo destrói a nossa esperança. E nós estamos vivendo num período muito difícil. A humanidade toda está passando por momentos difíceis. Então, confie em Deus neste momento. Você, através da palavra, já viu que nós precisamos confiar em Deus e não precisamos ter medo. Se você está com Ele, Ele vai guardar a tua casa, Ele vai guardar a tua família, Ele vai proteger. Não tenha medo, não fique desesperado, que o foco vai para coisas erradas, tuas decisões se tornam decisões erradas. Mais uma vez eu digo, fica em Jerusalém, até que a resposta venha do alto. Ore, confie em Deus, busque em Deus. Podemos vencer o medo confiando em Deus. É normal ter medo, mas precisamos decidir não o deixar estragar nossas vidas. Deus promete cuidar de nós em todas as situações. Ele está no controle. Em Jesus temos esperança, até nos momentos mais difíceis e assustadores. Entregue seus problemas a Deus e rejeite o medo, a depressão, o desânimo e tudo que tente causado mal em sua vida. Deus, Ele é contigo. Respire fundo, levante. Você nasceu para vencer. Você é um vencedor, você é uma vencedora. Não deixe que esse momento difícil te afaste de Deus. Não deixe que esse momento difícil te faça tomar decisões que vão te causar problemas sérios mais tarde. Confie em Deus. Em Filipenses 4, 6, 7 fala: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu quero que vocês meditem nessa palavra, que vocês façam uma reflexão durante essa semana, que o fruto da perseverança, ele envolve várias coisas. Ele envolve a oração, ele envolve o crer, ele envolve a fé, ele envolve a paciência, a mansidão, a fraternidade, a santidade
e principalmente a submissão a Deus. E ela também te ajuda a vencer o teu medo. Então vamos agora, um louvor, e depois eu chamo vocês para fazer uma oração. Quem tiver desviado, que quiser aceitar Jesus neste momento, ou quem quer aceitar Jesus, então depois faz essa oração comigo. Tu estás acima de tudo, Senhor. Tu estás entronizado acima de todos, Deus. Senhor, é por isso que eu me prostro aos teus pés, porque eu sei que quando eu me prostro, o Senhor se levanta em meu favor. Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória. Então baixa as suas frontes, vamos fazer um momento de oração, em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu me apresento agora diante do teu altar. E apresento, Senhor, todas essas vidas que aqui estão, Senhor, representando suas casas, que estão representando alguém, Senhor. Visita cada um, Senhor, e dá a cada um a bênção que eles precisam e necessitam. Arranca deles todo o medo, Senhor. Que o teu reino venha com força, Senhor, e seja destruído todo o mal que existe, Senhor, e todo impedimento que vem impedindo eles de te amar, de te servir e de exaltar o teu santo nome. Quem quiser fazer oração para aceitar Jesus e o concerto, ora comigo agora. Jesus amado, em teu nome eu venho pedir perdão de todos os meus pecados. Venho chamar você para morar dentro de mim. E que eu venha ser transformado, libertado, curado, que seja para a tua honra, a tua glória. Eu me arrependo de todos os meus pecados, confesso todos eles diante de ti. E peço que venha ser Senhor, único Senhor da minha vida. E que eu venha ser de acordo com o teu querer. Que eu seja, Senhor, uma pessoa transformada, modificada. E que todos vejam em mim a tua presença. Senhor, por muitas vezes eu tenho desviado os meus passos do teu caminho. Por muitas vezes eu estou dentro da tua casa, mas a minha mente está no mundo, minha mente está fora do teu querer, da tua vontade. Muitas vezes eu só sou uma pessoa sentada naquele banco, infrutífera. Mas que hoje, Senhor, eu venha ser libertado pelo poder do teu Espírito Santo. E que eu venha ser transformado, venha ser, Senhor, um vaso transformado, quebrado na mão do oleiro. E que eu venha ser bênção para outras vidas. E que eu venha trazer sobre a vida das pessoas honra, a glória do teu Espírito. E que elas vejam em mim unção, que elas vejam em mim propriedade das coisas do teu reino. E eu te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, até sábado que vem, 7h30, um abraço, 7h30 da noite, um abraço no coração
e um beijo para todos. Erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos